A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira. Mais uma vez vamos levar uma palavra de Deus para você. Uma palavra que eu tenho como desejo que venha transformar a sua vida. Amém? E a palavra está no livro de Lucas, no capítulo 3, e a palavra do Senhor diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânia tetrarca de Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumo sacerdote, veio ao deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra, ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, conforme que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se planarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produze frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão como pai. Pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a multidão perguntava: que faremos, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns colaboradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que está estipulado. Então uns soldados lhe perguntaram: E nós? Que faremos? Ele lhes disse: A ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Então o povo, na expectativa e pensando todos em seus corações, se porventura João seria o Cristo. Respondeu João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água. Vem, porém, aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, exortando-os, muitos, entre outras, anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, e de lançar João na prisão. Amém? Nesse texto, Lucas, ele apresenta as autoridades, como Tibério César, o imperador. Ele usa o termo de reinado, né? Pôncio Pilatos, governador, Herodes, o tetrarca, e outros assim como Anás e Caifás, o sumo sacerdote. Vejam que Lucas apresenta as autoridades e em seguida ele apresenta João, filho de Zacarias, o qual era um sacerdote. E ele explica que João percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Olha como é interessante. A tradição judaica da época, né? Ou seja, as leis mosaicas, dizia que para que seus pecados fossem perdoados, tinha que ir no templo, você tinha que levar um animal, um boi, um carneiro, um bode, etc., né? Para que se fizesse o holocausto, né? A expiação, e seus pecados seriam perdoados. Aí surge João, com vestes de pelo de camelo, comendo gafanhotos e mel, batizando pessoas para o arrependimento.
começava ali a se cumprir uma profecia do profeta Isaías, que está aqui no versículo 4, que diz, né? Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se planarão. Toda a humanidade, olha, veja bem, toda a humanidade verá a salvação de Deus. Ele já estava preparando um ambiente para Jesus. Aquele homem estranho, improvável, indo contra a cultura, contra as autoridades corruptas, contra a imoralidade, contra todo tipo de maldade, falando sobre arrependimento. O seu discurso ele era muito intenso. Ele disse raça de víboras. Ele mostrava literalmente a hipocrisia. Ele mostrava o egocentrismo, o materialismo e a falta de princípio daquelas pessoas, inclusive da própria igreja da época. Escrita, pois as interpretações das leis que estavam escritas na Torá, né, eram de acordo com os desejos dos interesses de cada um, interesses próprios, porque eles queriam o quê? Poder. Então ele pegava a Torá, olhava e falava assim, não, nós vamos interpretar dessa forma e vamos passar isso para o povo. Por meu interesse, por interesse próprio. Não para o bem de uma nação, das pessoas. Então João vai mostrar que o ímpio, tanto ele iria, como ele mostra que o ímpio vai ser julgado por Deus. Não tem como. Por isso que ele diz aqui, no versículo 9. Olha como é interessante. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Surgem algumas classes de pessoas que começam a pensar nessas palavras. Porque o machado já está posto à raiz. Ou seja, você quer continuar fazendo errado? Entenda que você vai ser julgado por Deus. E quando surgem essas pessoas, surge primeiro a multidão fala, o que faremos? Os cobradores de impostos, o que devemos fazer? Os soldados, e nós, que faremos? As perguntas iam fazer. O povo, o cobrador de impostos e soldados. Todos com uma linha de pensamento e atitudes religiosas, isso inclui as autoridades, os governadores, tetrarcas, sumos sacerdotes, imperador, enfim. Todos queriam alguma coisa, alguma solução. O que fazer? O que fazer? E João, ele começa a responder, olha, você tem o quê? Tem 2 túnicas? Reparta. Tem alimento? Reparta. Está cobrando imposto? Cobre o que é somente o que tem que ser cobrado, não cobra mais. O que está estipulado. Os soldados, por que você vai abusar da sua posição como soldado? Seja fiel, seja leal. João está mostrando o que tem que ser mostrado hoje. E ele está falando, sabe o quê? Arrependimento. Temos que nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Quantos erros? Eu não estou falando só de quem está na igreja, eu estou falando de toda a humanidade. Quantas coisas você erra, porque você se julga capaz de ficar julgando o outro e você cria um potencial, um parâmetro de julgamento que você está correto e o outro está errado. Ah, porque eu penso assim, então tem que ser assim, está errado. Temos que ter, o João está mostrando aqui, tem que ter uma mudança de mente, uma metanoia, um novo comportamento, deixar de ser orgulhoso, egocêntrico, conhecer e se aprofundar no reino de Deus, porque a igreja está antropocêntrica. Nós temos que olhar o reino de Deus. E João, ele ainda apresenta Jesus, batizando Jesus. Ele apresenta Jesus para que você seja salvo. Ele quer que você se arrependa. Ele está dizendo assim, o João está falando, arrependa-se e mude o seu caminho. Não ande de acordo com todo mundo, a multidão todinha está indo para uma direção e você também quer ir para essa direção.
Mas o caminho é um só. O caminho é Jesus. João explica nesse texto que ele batizava com água. Mas ele deixa muito esclarecido que o caminho preparado é para o homem poderoso. É um homem que é muito poderoso, que ele não é digno nem de desamarrar as correias da sandália. Ele está falando de Jesus. O que batiza com o Espírito Santo. O que batiza com fogo, que é o juízo. Jesus. João nos mostra que esse texto nos mostra literalmente que temos que nos arrepender dos nossos pecados. Arrependimento verdadeiro e não emocional. Quando se volta para Jesus e diz que quer mudar de vida pelas emoções, só pelas emoções, você também volta para o pecado pelas suas emoções. As coisas de Jesus têm que ser racional. Você vê que o João fala, repartir as túnicas. Vamos ser generosos, deixar de ser avarento. Não cobra mais do que está estipulado. Corrupção. Pare com corrupção. A corrupção, muita gente fala que é só dentro dos governos. Não, a corrupção está no povo. Tratam mal. Ah, mas o policial trata mal. Não, as próprias pessoas. Os civis estão tratando mal as outras pessoas. Intolerância é o que mais a gente vê hoje em dia. As pessoas não sabem o que é falar muito obrigado, bom dia, boa tarde, dá licença, desculpa, me perdoe. Parece que sumiu essas palavras. Sumiram no vocabulário das pessoas. Sim, senhor, não senhor, sim, senhora, não senhora. Ser bondoso, praticar perdão, ser honesto, isso é princípio. O João incomodou, naquele momento, ele incomodou as autoridades com as suas pregações. E hoje, quando pregamos sobre salvação, pecado, arrependimento, princípios, nós incomodamos aqueles que querem continuar a ter vantagem usando o nome de Jesus como produto. E eu vou continuar pregando, sim, eu vou continuar pregando salvação, eu vou continuar pregando pecado, arrependimento, os princípios. Eu sei que que incomoda, porque eu jamais vou usar Jesus como produto, porque Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João, por ser verdadeiro, por ser um homem de Deus, ele incomodou tanto que Herodes mandou prendê-lo e depois Herodes mandou matá-lo. Mas tudo que João tinha que fazer, ele foi fazendo. Quando nós terminamos aqui o versículo 20, em seguida, no 21, olha como é lindo quando ele fala, quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma física como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Incrível isso que aconteceu naquele momento. Começa ali o ministério de Jesus na terra, literalmente. João falou a verdade. Jesus fala a verdade. Quem ouviu e quem ouve e creu e crer está liberto e salvo. Quando você ouve os evangelhos, quando você ouve a palavra, você ouve falar de Jesus, você entendeu, você crê, você está liberto, você está salvo. Agora, quando você ouve e não crê, você não está liberto. Aqueles que ouviram e não creram não estavam libertos. E muito menos salvo. Muito menos salvo. Sabe, o maior milagre nesse tempo todo que eu sirvo a Jesus, com erros, com acertos, com choros, sabe, com prantos, com dor, com alegria. O maior milagre é a salvação. Já vi muitas pessoas serem curadas. Muitas pessoas serem curadas.
mas o maior milagre é a salvação. Então você tem que negar a si mesmo, pegar sua cruz e seguir Jesus. Negue-se a si mesmo e entenda que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, e no caminho dele você vai ouvir a verdade e você vai ter vida. Entenda que só tem esse caminho para você ser salvo. E olha, eu quero finalizar com uma mensagem muito importante para os dias de hoje. Que hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil nas igrejas, muito difícil na mente humana, e nós estamos precisando parar de ser transformado por esse século, mas nós estamos precisando ser transformado pela palavra de Deus. Essa palavra que eu vou ler aqui para você está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 e 4. E a palavra diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Veja como está tão difícil hoje, que as pessoas estão querendo ouvir algo que agrade a si mesmo. Um evangelho só de prosperidade, um evangelho só de triunfalismo. E nós precisamos ouvir o evangelho verdadeiro, ouvir as palavras de Deus. Nós precisamos contemplar mais Deus, precisamos ter mais tempo com Deus, cultuar literalmente a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você não quer ouvir a verdade, não quer ouvir a palavra, eu quero orar por você, para você abrir seus ouvidos, abrir seu coração e a sua mente, para que a palavra realmente entre em você e haja uma transformação verdadeira. Pai, toque nessas pessoas, Pai. Toque profundamente, para que elas possam realmente te ouvir, para que as suas palavras cheguem em cada um e haja grande transformação, que haja uma entrega, que a vida de cada pessoa seja entregue para que o Senhor cuide, para que o Senhor salve, que essas pessoas sejam salvas, Pai. Eu oro agora também para aqueles que estão doentes, que a sua mão poderosa venha tocar e sejam curados. Se você estiver nessa cama hoje enferma, com enfermidade, você ouvindo essas palavras, seja curado em nome de Jesus. Aquele que está preso nas algemas de Satanás, agora seja liberto em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a sua casa poderosamente em nome de Jesus. Amém.